Olá, meu querido, paz e graça a todos vocês. Para você que não me conhece, eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Para você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço e o nosso carinho. Desde já eu quero pedir você para nos ajudar curtindo, compartilhando, fazendo seu comentário, se inscreva no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre, nós estamos agora em 2020. O título dessa lição é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E ele diz aqui, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E essa revista é estudo bíblico da CPAD. Essa primeira lição tem o título Daniel ora por um despertamento. Então nós vamos ver aqui, aprender sobre a oração do despertamento. Aqui o texto áureo dessa lição, nós chamamos de texto de ouro, se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, onde o apóstolo escreve assim: confessais as vossas culpas uns aos outros, orais um pelos outros, para que sareis. Olha só, a oração feita por um justo pode muito com seus efeitos. Verdade prática, diz aqui o comentarista, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Os versículos-chave para a leitura bíblica em casa se encontram no livro de Daniel, capítulo 9, versículo de 1 a 3, Daniel, capítulo 6, versículo 10, Daniel, capítulo 2, e o versículo 17 ao 19, e Esdra, capítulo 1, e o versículo de 1 a 5. Então nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você pode estar lendo na sala de aula com seus alunos. Que o seu Deus abençoe, te dando graça, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Veja só, queridos, diz aqui o comentarista, o objetivo geral dessa lição é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra, orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Os objetivos desse são três. O primeiro tópico diz aqui apresentar os motivos que levaram Daniel a se despertado para a oração. Quais foram os motivos? Segundo tópico, pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Terceiro tópico, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. E o ponto central, diz aqui o comentarista, precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual. E ele continua aqui na introdução, diz aqui o comentarista, os crentes fiéis, brilham como a luz. Mateus capítulo 5 e o versículo 15, e resplandecem no meio de uma geração corrompida, e perversa. Olha só, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Então, o crente, fiel, ele brilha como a luz. Jesus disse que vós sois, a luz do mundo, queridos. Olha só, então você é como um farol que brilha, aqui no mundo. E assim era Daniel. Veja só, quando no ano de 606 antes de Cristo, veja só o que acontece com o crente fiel. Foi levado cativo para a Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 1 e 4 e o versículo 6, era ainda muito jovem e tinha cerca de 15 anos, olha só, Daniel. E muitos anos depois, olha só, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Veja aqui, queridos, o que acontece com a pessoa quando ele é fiel ao seu Deus, Primeiro tópico, Daniel foi despertado para orar. Vejamos então, ao ler o profeta Jeremias, no capítulo 29 e o versículo 10, Daniel então foi despertado a orar. Ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estava para findar. Por que ele viu isso aqui? Porque ele estava sempre observando, as profecias, que o Senhor tinha deixado através dos profetas. Veja só, ele continua. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de alguma coisa
que estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Daniel capítulo 9, versículo 2. Veja só que não tinha nenhum sinal que apontava, que mostrava, mas Daniel estava sendo, revelado esses sinais porque ele buscava na palavra do Senhor. E diz assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. Daniel capítulo 9, versículo de 1 a 3, e ele continua, e orou com perseverança. Isso é a pessoa, ter um objetivo, e orar em perseverança, e Deus responde. Primeiro subtópico, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Mas era muito fácil, porque ele estava ali no meio daquele povo. Não, ali tinha um povo corrompido, não foi fácil. Daniel, porque ele pôs esse propósito no seu coração de ser fiel ao seu Deus. E diz que isso dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbio capítulo 15 e o versículo 8. E ele continua, e ele escutara a oração dos justos. Provérbio 15, versículo 29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência. Olha só, seu entendimento no temor do Senhor. Porque nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Então Daniel tinha esse entendimento, de buscar sempre na palavra. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Veja só, querido, Daniel capítulo 1 e o versículo 8, queridos. Olha só, Daniel é esse exemplo, para os crentes daquele tempo e agora do século 21. Segundo subtópico, a estatura espiritual de Daniel capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. Isso que capacitava essa perseverança dele, de estar sempre sendo fiel ali na oração ao seu Deus. Então, muitos crentes não conseguem servir, veja só, queridos, continuando, muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Romanos capítulo 12, versículo 12, e Gálatas capítulo 1 e o versículo 30, e também Colossenses 2, versículo 1. Olha só, somente visitam de vez em quando um culto de oração. De vez em quando os crentes, vai ali no culto de oração. Mas Daniel diz aqui, Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Daniel, capítulo 6, e o versículo 10. Veja só que eu acho muito interessante, essa observação, que Daniel, ele chega ali como um escravo em terra distante, e ali ele vai orando 3 vezes ao dia, depois ele passa a ser como fosse um prefeito ali da cidade, ele continua orando 3 vezes ao dia, e aí Daniel passa agora a ser como um ministro ali, ele passa a orar 3 vezes ao dia, e agora ele é governador. Olha só, queridos, muitas das vezes quando a gente começa ali, às vezes a pessoa é um vereador, já não tem mais, às vezes começa a arrumar um emprego, já não vem mais para oração, já não ora mais, não lê Bíblia. Daniel não, ele agora era governador, e ele não deixou esse hábito de orar 3 vezes ao dia. Então fica aí, esse exemplo, esse modelo de crente fiel na oração. Quando a sua própria vida, bem como a de seus amigos e de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, veja só, Daniel alcançou livramento e vitória através da oração. Daniel capítulo 2, versículo 18 ao versículo 20. Daniel tinha experiência na vida de oração, que verdadeiramente, o crente que ora, ele é vitorioso. Terceiro subtópico, concedido com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Ali com aquelas orações dele, estava para acontecer essas mudanças ali na Babilônia. E olha só, o reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. Veja só, o rei da Babilônia era na época Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos,
do governo. Então, seu filho Belsazar, que estava lá na Babilônia, que era a capital, cuidando ali, né, dos assuntos administrativos, né, do seu governo, né. Belsazar lá, onde ele estava, organizou uma festa para os seus grandes. Então, Belsazar ali, onde ele estava na Babilônia, fez uma festa, chamou os seus grandes, os prefeitos, governadores, né, seus ministros, e fez uma grande festa. E estando o rei Belsazar já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados, né, que o rei Nabucodonosor havia trazido, né, do templo de Deus em Jerusalém. Havia colocado no templo pagão da Babilônia. E aí eles estavam lá, e o rei Belsazar então fez essa festa, chamou esses grandes homens lá e mandou trazer, né, esses vasos, né, que eram as taças de ouro que era lá da casa do Senhor de Jerusalém, e eles trouxeram ali para a Babilônia. Veja só o que acontece. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Esse vaso era consagrado ao Senhor. Daniel capítulo 5, versículo 2 e versículo 4. Veja só o que acontece, né, quando nós, né, já somos agora consagrados ao Senhor. Todos nós que batizamos já somos consagrados ao Senhor, aceitamos ao Senhor, então não pode mais ser usado para as coisas do mundo. E veja só o que acontece com o rei Belsazar, que estava abusando das coisas santas do Senhor. Houve então uma intervenção divina. Deus se levanta e entra nesse negócio. Veja só, diz aqui que houve uma intervenção divina. E aí, com eles fazendo aquela festa ali, abusando, né, dos vasos que era lá do santuário do Senhor, e agora houve uma intervenção divina. Veja o que aconteceu. O rei viu que o dedo de mão de homem, né, escrevia na parede defronte o castiçal. E o rei viu uma mão, né, escrevendo diante do castiçal, uma mão escrevendo na parede. Daniel capítulo 5, versículo 5. Veja só, acabou-se a alegria da festa. Quando o rei viu aquilo ali, né, acabou a alegria da festa, diz ele. Olha só, e continua. O joelho do rei tremiam, quer dizer, batiam no outro. E diz aqui, sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Então ali aqueles sábios, astrólogos, os homens entendidos ali, não puderam interpretar, né, o que estava escrito na parede. Finalmente, né, Daniel foi introduzido na festa, né? Daniel capítulo 5 e o versículo 13. Aí chamaram Daniel, o hebreu ali, o judeu, né, e introduziram ele na festa, mas ele veio para beber, para dançar? Não. Ele veio ali para orar, para Deus responder ali o que estava acontecendo. Veja só, interpretou o texto escrito na parede. Daniel interpretou ali, né? Deus revelou para ele, entre outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel capítulo 5, versículo 28, né? Deus ali estava falando para o rei Belsazar que estava sendo dividido ali o seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Capítulo 5 e o versículo 30. Não brinque com as coisas consagradas ao Senhor. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, veja só, querido, tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus, e era através da oração que Daniel alcançava livramento, vitória contra seus inimigos. Então, é através da oração, né, buscando a Deus, que nós conseguimos a vitória contra os nossos adversários. Segundo tópico, a resposta às orações de Daniel. Vamos ver aqui essas respostas. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Ele estava sempre orando e lendo a palavra, então ele estava por dentro, né, do que ia acontecer. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29, versículo 10. Então, como esse crente fiel que está sempre se dedicando a buscar o Senhor, ele vai nos revelar, né, o que vai acontecer com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro. As coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos
e admirados. O primeiro subtópico, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Vamos ver, porque Daniel estava lendo, né, estava vendo o que realmente aconteceu. Então isso nós temos que fazer também, que o que está na Bíblia, né, que os profetas escreveram, né, através do Senhor, vai acontecer. Então, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o que fez passar pregoão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. O Senhor, então, encarregou o rei Ciro, deu todos os reinos ali na mão do rei Ciro, né? E ele, então, ele convoca aqui todos os judeus, né? Todos os hebreus da época. Quem há entre vós de todo o seu povo, né? Seja seu Deus com ele. Ele continua: e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Então aqui ele está convocando o povo que vai edificar a casa, aquele que interessar, né, que vai ali, né, servir ao Senhor. O segundo subtópico, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprido a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Que benção, queridos! Foi dada, né, a profecia que foi revelada ali, né, e o cumprimento da promessa que saiu, né, do Senhor por o profeta Jeremias. Mas tudo foi, como diz a Bíblia, tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, o versículo 20, ele continua: vejamos, pois, o que estava para acontecer. O que estava para acontecer? E o povo, as outras nações, os outros povos, não sabiam de nada, não estavam nem aí do que ia acontecer. Mas Daniel estava ali observando os sinais do Senhor, né? Primeiro ponto, a letra A diz aqui: todos os judeus seriam liberados para voltarem para Judá caso quisessem. Esdras capítulo 1, versículo 3. Olha só, querido, Deus, ele chama você, mas se acaso você sentir vontade de vir, né? E a casa que o rei Ciro também, ele estava dizendo que todos os judeus estavam liberados para vir para Jerusalém para construir, ajudar ali na construção dele. Mas se caso, né, sentisse a vontade. Mesmo assim é hoje, né? Vem para o Senhor, se caso você sentir a vontade de ajudar na obra do Senhor, de servir ao seu Deus. A letra B diz aqui: receberam permissão para reedificar o templo. Aqui receberam permissão para edificar o templo. A letra C aqui e diz aqui: todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos da lei do rio. Até as despesas, querido, já estava tudo, né, pago, já estava tudo, né, liberado para construir ali, fazer a construção, né, do templo de Jerusalém. A letra D: os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, né, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, olha só, para serem transportados de volta para Jerusalém. Esdras capítulo 1, versículo 7. Então, aqui os vasos, né, estavam também entregues, né, deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel. E nós aqui estamos, né, aos cuidados do Espírito Santo de Deus, né, querido? E ele nos devolverá, nos entregará ao Senhor, amém? Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. Veja só, a resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Então aqui o povo estava, né, sendo convocado para voltar para Jerusalém, sair da Babilônia e construir o templo lá em Jerusalém. Amém, querido? Terceiro tópico, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Vamos ver aqui esse resultado, né? O primeiro subtópico: o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Aqui o Senhor desperta
o rei Ciro em seu espírito e despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Esdras capítulo 1, versículo 1 diz aqui: talvez por meio do seu contato com Daniel e que Ciro veio a conhecer a Deus, com essa, talvez por esse contato com ele, a Daniel, ele vem conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse, quem sabe, ele passa a adorar o Senhor por causa dessa amizade dele ali com Daniel. Daniel, um homem de Deus. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus, que ele antes ignorava. Então, antes ele ignorava o rei Ciro e agora ele passa a compreender. A letra A aqui diz aqui: e Ciro passou a ver o Deus como o Senhor dos céus. Esdras, capítulo 1 e o versículo 2. Veja só que Ciro poderia ser um homem pagão ali, que não tinha muito conhecimento, mas agora ele passa a ver Deus como o Senhor do céu. Glória a Deus. Veja só, o grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. Daniel, capítulo 4, versículo 30 ao 37, e ele continua: cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Aí o homem, quando ele vê esse despertamento de Deus, ele passa a perceber a pequenez que ele é e a grandeza de Deus. Ele diz aqui que Saulo assolava, perseguia e fazia e desfazia, mas quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, diz aqui, caiu por terra, apenas pôde perguntar. Então Saulo, que vinha ali perseguindo a igreja do Senhor, mas um dia teve um encontro com o Senhor e ali ele passou a ver a grandeza do nosso Deus. Saulo aqui pergunta: quem é, Senhor? E aqui é Atos capítulo 9 e versículo 5. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 3. A letra B: Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. E diz aqui: os vasos sagrados que haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor, guardados no templo pagão da Babilônia. Segundo a Crônicas, capítulo 36 e o versículo 18, e ele continua: Ciro era agora responsável por eles, olha só, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Olha só, Esdras, capítulo 1, versículo 7 ao 11. Então, nós vemos aqui, queridos, a responsabilidade que estava na mão do rei Ciro, porque o rei Nabucodonosor tinha roubado ali esses vasos lá do santuário do Senhor e trouxe para a Babilônia, e agora eles vão ter que devolver. Ali, quando o povo saiu do Egito, eles não saíram de mão banando, eles saíram ali com ouro, prata, e levaram essa joia preciosa. Assim também, o povo, quando saíram ali da Babilônia, eles não voltaram de mão vazia, eles voltaram ali para Jerusalém, para Judá, levando também todos esses ouros que o rei Nabucodonosor tinha roubado. Assim acontece com cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, olha só, quis devolver o que havia ganho por usura, Lucas capítulo 19, versículo 8. Pessoal, Zaqueu também, ele teve esse encontro com Jesus e aconteceu ali o despertamento verdadeiro na vida de Zaqueu, que ele roubava ali os impostos ali, e agora ele quis devolver o que havia ganho por usura ali, e ele devolveu tudo em dobro, o que ele diz ali. Então, por quê? Porque houve um despertamento verdadeiro. Assim também nós tem que haver esse despertamento verdadeiro em nome de Jesus. Segundo subtópico, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Veja só, o profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Veja só, Isaías 45, versículo 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Veja só, querido, cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Quando nós somos despertados por algo, porque isso nos desperta para o Senhor.
E se você não teve ainda esse encontro, esse despertamento, busque o Senhor, ore, lê a palavra, que vai vir esse despertamento e você vai deixar tudo e vai adorar esse Deus. Amém, queridos? Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3 diz aqui: o rei Ciro veio conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Então todos aqueles que vêm ao Senhor será abençoado, amém? Terminamos aqui a lição de número 1, Daniel ora por um despertamento. Fica aqui esta lição, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.